pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de biologia do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos e hoje nós vamos estudar aqui biotecnologia, vamos responder algumas questões, tá? Então, fiquem ligados que a gente vai pegar bastante questões de Enem, porque no Enem cai bastante mesmo questões de biotecnologia. Primeira questão fala assim: o milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência a quê? Né? Essa característica que esse milho vai ter. Eu só, antes da gente responder aqui essa questão, aproveitado que ele está falando do milho transgênico, posso citar para vocês que existe um tipo de bactéria que faz com que ela produz uma toxina que mata muitas lagartas, que podem ser, por exemplo, invasoras e que podem matar o milho. Então, essa bactéria que produz essas toxinas, elas podem ser utilizadas para se retirar genes de interesse. Qual é o gene de interesse que é importante? O gene responsável pela produção dessa toxina, né? Então, esse gene ele é incorporado no DNA do milho e o milho agora ele pode produzir essas toxinas. Então, quando tem algum tipo de invasão com lagartas, essas lagartas ao comerem as folhas do milho, elas vão morrer, porque ali ela vai ter a produção de toxinas dessas bactérias, tá? Então, o milho transgênico faz isso. Então, essa característica, que é a produção dessa toxina, ela é manifestada em decorrência a quê? Então, letra A, é em decorrência do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. Então, aqui não vai ter duplicação do gene, vai ter expressão do gene. Tá? O gene ele vai produzir as proteínas que ele resulta. Vamos lembrar o que é duplicação? Duplicação fala de cópia. E aqui não é a cópia que vai fazer com que essa característica seja expressa. Tá? Letra B. A característica de interesse será manifestada em decorrência da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. Não é do RNA transportador, e sim do RNA mensageiro, pessoal. Porque o RNA mensageiro vai ser a molécula que vai ser lida pelo ribossomo, e aí, com base nessa molécula de RNA mensageiro, se produz a proteína, que nesse caso será a toxina, tá? Que vai matar os invasores. Letra C. Da expressão de proteínas sintetizadas a partir de DNA hibridizada, o que é expresso não é a proteína, é o gene. É o gene que se expressa e resulta na proteína. Então, a letra C está errada também. Letra D. Da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original, de carboidratos não, da síntese de proteínas, ok? Sobrou a letra E, da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Aí sim, nós vamos ter um processo de síntese proteica. Aí se produzir as proteínas resultantes desse RNA mensageiro aqui, pessoal, tá? Vamos lá. Alternativa correta, letra E. A próxima questão, também uma questão que foi tirada do Enem 2013, sobre transgênicos. Então, ela fala assim: as estratégias de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizado para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras?
Então, ele começa falando aqui, pessoal, sobre a inserção de transgênes em cloroplastos. O que são cloroplastos? Cloroplastos são organelas que fazem a fotossíntese, certo? E nós sabemos que os cloroplastos contêm moléculas de DNA próprio, tá? Inclusive, acredita-se que cloroplastos, num tempo bem remoto, lá no início do processo evolutivo, de acordo com os evolucionistas, eles diziam que os cloroplastos teriam sido originados de bactérias que foram engolidas, que foram englobadas por células maiores, certo? Então, por que eles acham que os cloroplastos um dia foram bactérias? Porque o cloroplasto tem DNA dentro dele, tem moléculas de DNA próprio, tá? Então, aqui ele está falando da inserção de transgenes no DNA de cloroplastos, tá? Só que ele está falando agora, no final, que essa técnica ela poderia ser feita inserindo transgenes em leveduras. Agora, qual seria a organela mais ideal para fazer isso? Semelhantemente ao que acontece nos cloroplastos. Aí você poderia dizer assim, eu poderia inserir esses transgenes nos cloroplastos das leveduras. Mas aí você lembra que levedura não tem cloroplasto. Levedura é um organismo eucarionte heterótrofo, ela não é autótrofo, ela não faz fotossíntese. Então as leveduras não podem ter cloroplastos. Então não dá para fazer essa inserção desses transgenes nos cloroplastos, porque ela não tem cloroplasto. Mas ela tem um outro tipo de organela que contém DNA próprio. Quais são as organelas que contêm DNA próprio? Além do cloroplasto. Aí a gente vai ver aqui. Seria o lisossomo, a mitocôndria, o peroxissomo, o complexo golgiense ou o retículo endoplasmático? Vamos lembrar as funções de cada organela dessa? Pessoal, biotecnologia tem disso. Por quê? Você precisa lembrar de conhecimentos passados da biologia. Você tem que lembrar agora aqui do assunto de citologia, né? Biologia celular. Então, o lisossomo é a organela que faz a digestão intracelular. Ele não tem moléculas de DNA própria, certo? Mitocôndria. A mitocôndria é a organela que contém moléculas próprias de DNA. E então, como ela tem moléculas de DNA dentro dela, você pode fazer essa transgenia, inserção de transgenes nessas mitocôndrias, tá? A alternativa correta vai ser a letra B. E só para lembrar, pessoal, mitocôndria é a molécula que promove a respiração celular, produção de ATP, adenosina trifosfato, certo? Peroxissomo é uma organela que promove a quebra da água oxigenada que a célula produz, H2O2. Ela é um tipo de substância tóxica, tá? Ela é gerada geralmente nas reações que ocorrem na célula, e por ser tóxica, ela precisa ser eliminada. E aí o peroxissomo entra nessa função de promover a desintoxicação, tá? Complexo golgiense é uma organela que promove a secreção celular. Tudo que a célula produz que é liberada para fora da célula é o complexo de Golgi que faz isso, tá? E essa última aqui, retículo endoplasmático, depende, tem o liso e tem o retículo endoplasmático rugoso. Ambos promovem transporte dentro da célula, tá? Transporte de substâncias dentro da célula. O rugoso faz proteína e o liso, retículo endoplasmático liso, produz lipídios, tá? Gorduras, óleos, as ceras e as gorduras. Próxima questão, vamos lá. Um instituto de pesquisa norte-americano divulgou recentemente ter criado uma célula sintética, né, uma célula produzida em laboratório. Uma bactéria chamada de Mycoplasma mycoides. Então, ele produziu essa bactéria. Os pesquisadores montaram uma sequência de nucleotídeos que formam o único cromossomo dessa bactéria, o qual foi introduzido em uma outra espécie de bactéria, a Mycoplasma capricolum. Após a introdução, o cromossomo da Mycoplasma capricolum foi neutralizado e o cromossomo artificial da Mycoplasma
micoides começou a gerenciar a célula, produzindo suas proteínas. Então, aqui, ela pegou o quê? Ela pegou nucleotídeos, né, dessa bactéria aqui e foi introduzido na outra bactéria. Qual foi a bactéria que recebeu esse DNA? Mycoplasma capricolo, tá? Então, a importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica se deve a quê? Tá? Essa inovação, o que ela vai se dever? Vamos entender que eu peguei DNA de uma bactéria e coloquei na outra bactéria. Essa que recebeu, ela teve o seu DNA neutralizado e o DNA que passou a agir foi o DNA que ela recebeu. Então, essa inovação, o que se deve? Letra A. A possibilidade de sequenciar os genomas de bactérias para serem usados como receptores de cromossomos artificiais. A capacidade de descrição pela ciência de novas formas de vida, utilizando substâncias como carboidratos e lipídios. Letra C. Possibilidade de produção em massa de bactérias Mycoplasma capricolo para usar distribuição em ambientes naturais. Ou a possibilidade de programar geneticamente organismos ou seres mais complexos para produzir medicamentos, vacinas ou combustíveis. E a última, capacidade da bactéria Mycoplasma capricolo de expressar suas proteínas na bactéria sintética e estas serem usadas na indústria. Pessoal, se eu coloquei numa bactéria um novo material genético, essa bactéria agora ela vai produzir as informações que tem nesse material genético. Então, assim, eu consigo programar, né? Eu posso programar geneticamente esse micro-organismo. Então, capacidade de programar geneticamente micro-organismos ou seres mais complexos para produzir medicamentos, vacinas ou combustíveis. Eu posso colocar dentro de uma bactéria um gene de interesse e esse gene vai resultar na produção de uma proteína de interesse. Vamos lembrar que todo gene ele resulta na produção de uma proteína, certo? Vamos lá. Próxima questão. Percebam que as questões têm um enunciado enorme, né? Eles tendem a fazer com que a pessoa canse, para que a pessoa perca a sua atenção. Então, mantenha o foco. Vamos lá. A biotecnologia tornou possível a transferência de material genético entre os mais diversos organismos. Os conhecimentos da área são aplicados com sucesso na produção industrial da insulina e do hormônio de crescimento, que são administrados a pacientes de todo o planeta. Sobre a produção de organismos geneticamente modificados, é correto afirmar, vamos lá, letra A, fragmentos de DNA exógeno são inseridos no genoma de células hospedeiras por meio de plasmídio. Então, será que eu consigo fazer isso aqui, ó? Fragmentos de DNA de fora da célula, eles são inseridos no genoma do hospedeiro por meio de plasmídio? Com certeza. O que é plasmídio, pessoal? Plasmídio são moléculas de DNA extracromossômico da bactéria. O que isso significa? Vamos lembrar. Nas bactérias, elas contêm, numa região chamada nucleóide, o seu DNA principal, que é uma molécula enorme de DNA circular. Esse é o seu cromossomo bacteriano. Mas, além desse DNA principal, a bactéria ela pode ter pequenas moléculas de DNA circulares. Essas moléculas de DNA circulares contêm genes que trazem resistência à bactéria. Elas são chamadas de plasmídios. Então, eu posso utilizar plasmídios para inserir neles fragmentos de DNA exógeno. DNA exógeno é o DNA que não faz parte da bactéria. Então, é de fora, é exógeno, tá? Então, a letra A está correta. Vamos lá. Próxima questão, também extraída do Enem. Vamos lá. A Embrapa possui uma linhagem de soja transgênica resistente a herbicida Imanzapi. A planta está passando por testes de segurança nutricional e ambiental.
processo que exige cerca de 3 anos. Uma linhagem de soja transgênica requer a produção inicial de 200 plantas resistentes ao herbicida e destas são selecionadas as 10 mais estáveis, com maior capacidade de gerar descendentes também resistentes. Esses descendentes são submetidos a doses de herbicidas cada vez mais superiores às aplicadas nas lavouras convencionais. Em seguida, as 5 melhores são separadas e apenas uma delas é levada a teste de segurança. Os riscos ambientais da soja transgênica são pequenos, já que ela não tem possibilidade de cruzamento com outras plantas, e o perigo de polinização cruzada com outro tipo de soja é de apenas 1%. A soja transgênica, segundo o texto, apresenta baixo risco ambiental. Por quê? Vamos lá, letra A. A resistência ao herbicida não é estável e assim não passa para as plantas filhas. Não, pessoal, ela vai passar sim para as plantas filhas essa resistência, porque se eu alterei o material genético, a tendência é que os descendentes recebam esse material genético que contém essa resistência. Letra B. As doses de herbicida aplicadas nas plantas são 3 vezes superiores às usuais. Pessoal, a letra C fala o seguinte: a capacidade da linhagem de cruzar com espécies selvagens é inexistente. Tá? A letra D, a linhagem passou por testes nutricionais após 3 anos e foi aprovada. E a letra E, a linhagem obtida foi testada rigorosamente em relação à sua segurança. Ele está pedindo aqui, ó, quais dessas alternativas que ele está pedindo apresenta baixo risco ambiental? Vai ser a letra C. Por quê? A capacidade de linhagem de cruzar com espécies selvagens é inexistente. Isso significa que ela não vai cruzar com plantas que não são transgênicas. Consequentemente, ela vai manter essa característica apenas dentro daquela linhagem. E isso não vai afetar, por exemplo, as cadeias alimentares. Tá? Porque se ele começa a ter essa capacidade de cruzar com outras linhagens de soja, essas características transgênicas elas podem ser propagadas. Isso pode trazer um desequilíbrio ambiental. Tá? Próxima questão. Recentemente foram constatados casos de transporte de pólen de espécies de canola transgênica para plantas silvestres. Plantas silvestres são ervas daninhas, né? Plantas invasoras. Estas passaram a apresentar a característica da canola transgênica, ou seja, alto poder de resistência a herbicidas. Sobre esse fato, é incorreto afirmar que. Então, só um adendo aqui, só um parêntese. Lá na questão anterior, nós vimos que a soja transgênica ela não tem capacidade de cruzar com outras plantas, né? Que são silvestres. Aqui ela pode. Essas plantas aqui, no caso, a canola. E ela pode passar essa característica que promove resistência a herbicida. Herbicidas são venenos contra plantas, né? Plantas invasoras. Então, sobre esse fato, é incorreto afirmar que, letra A, as espécies de canola são transgênicas, pois expressam genes que incorporaram de outras espécies. Tá? A letra B, o pólen da canola transgênica transportou... A letra A está correta, que é a alternativa incorreta, tá? Ele está falando que a canola é transgênica, e está lá no texto que ela é transgênica. E letra B, o pólen da canola transgênica transportou material genético para plantas silvestres, do jeito que está no texto, né? Se ele transportou material genético, quer dizer que ele fecundou com um grão de pólen. Letra C, as espécies silvestres incorporaram e expressaram material genético da canola transgênica. Correto, conforme o enunciado. É mais de interpretação essa questão. A letra D, o RNA da canola transgênica foi transferido e incorporado no genoma das ervas daninhas, tornando-as resistentes a agentes químicos? Não. RNA não é incorporado, ele não vai ser transferido.
Aqui foi, o que aconteceu foi transferência de grão de pólen. Então essa foi a nossa aula sobre biotecnologia, exercícios, e eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.